Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai bater um papo sobre ferramentas de gestão à luz, claro, das questões da SES Gran Rio, né? E o que são ferramentas de gestão? Ferramentas de gestão são instrumentos que ajudam os administradores a realizar alguma de suas atribuições, algumas de suas atividades. Então fala em ferramenta, o que você pensa? Você pensa em chave de fenda, né? Martelo, o que é isso? São instrumentos que a gente utiliza para fazer alguma coisa. Se eu quero pregar um prego na parede, eu vou utilizar uma ferramenta para isso, né? Possivelmente um martelo. E aí, os administradores também se utilizam de ferramentas para ajudar no seu dia a dia. Se eu quero fazer um planejamento, qual ferramenta eu posso utilizar? Qual ferramenta de gestão? Eu posso utilizar uma matriz SWOT, eu posso utilizar um ciclo PDCA. Se for um planejamento mais operacional, mais específico, eu posso utilizar ciclo W2H. Tudo isso são exemplos de ferramentas de gestão, tá bom? A gente vai resolver várias questões aí da SES Gran Rio, mas essencialmente o que você tem que saber sobre esse tópico aí do edital? Você tem que conhecer a ferramenta e sua finalidade, né? Como a gente utiliza aquela ferramenta. Basicamente é isso. Sabendo isso, você vai mandar muito bem nas questões. Vem aqui comigo para a gente começar então esse nosso bate-papo. Simbora! Ferramentas de gestão, questões da SES Gran Rio. Primeira questão diz o seguinte: uma ferramenta da qualidade que é utilizada para separar problemas vitais dos problemas triviais da empresa em análise é o... Gente, vamos lá. Problemas vitais dos problemas triviais, né? Essa expressão, problemas vitais, ela é muito próprio do chamado princípio de Pareto, de você focar nos poucos mais vitais, ou seja, você focar naquilo que faz diferença. À luz do princípio de Pareto, nós temos que 80% das consequências dos problemas que uma empresa enfrenta, eles decorrem de 20% das causas, né? Então é por isso que o princípio de Pareto vem argumentar que você deve enfatizar a sua energia nos poucos mais vitais, respeitando então essa chamada de regra 80-20, ou seja, 80% das consequências decorre de 20% dos problemas, das causas desses problemas, perfeito? Essa é a lógica. Qual é a ferramenta que me ajuda a fazer essa identificação de prioridades, daquilo que é vital? É a ferramenta chamada de diagrama de Pareto. Tá bom? Então, ao ele falar aqui sobre identificação de problemas vitais, né? Essa expressão problemas vitais, ela é muito própria aí do chamado diagrama de Pareto. Tá aqui, então, gabaritos da questão, alternativa C de casa. Vamos analisar as demais alternativas. Diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito é uma ferramenta, sim, de gestão, uma ferramenta que ajuda na identificação da causa raiz, da causa de um problema, tá bom? Então, não é para você fazer uma priorização. Diagrama de dispersão é uma ferramenta que ajuda na identificação de possível correlação entre duas variáveis. Fluxograma, o fluxograma, ele ajuda a ilustrar a sequência de etapas de um processo. Tá bom? Então, fluxograma são as etapas de um processo. A alternativa E fala sobre a estratificação. O que é a estratificação? A estratificação é um método, uma técnica de criar extratos, ou seja, pedaços. Então, a gente utiliza muito a estratificação para fazer análise de dados. Então, em vez de eu analisar todo o universo, eu pego essa população e divido ela em estratos em virtude de algum critério, né, alguma similaridade. Então a gente utiliza esse método muitas vezes para fazer uma análise mais pormenorizada de dados, tá bom? O fato é que ferramenta para priorização de problemas, que vem com essa expressão problemas vitais, você já sabe agora, é o diagrama de Pareto, beleza? Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. Vamos para a próxima. Os gerentes da empresa X relataram ao diretor que estavam ocorrendo constantes interrupções nas entregas de seus produtos. Seria necessário alterar o sistema de distribuição e, para isso, o diretor destacou uma equipe para observar, por um período de tempo, as atividades das empresas consideradas as melhores desse setor.
Essa equipe identificou as melhores práticas das empresas concorrentes e o diretor decidiu que o novo sistema de distribuição seria desenvolvido com base nessas práticas. O processo realizado pela empresa X é o denominado de... Gente, quando vamos ao mercado identificar as melhores práticas, né? E a partir dessa experiência alheia, essa experiência de terceiro, a gente tende a identificar aquilo que funciona e trazer para a nossa empresa, né? Esse processo de comparação sistemática dos processos internos com as melhores práticas no mercado é denominado de benchmark. Então, quando falar em benchmark, você vai pensar nesse processo sistemático de comparação dos processos internos, das práticas da empresa com as melhores práticas do mercado. É isso que o enunciado está descrevendo. Então ele está falando sobre o benchmark, gabarito da questão alternativa D de dado, falando rapidamente sobre as demais alternativas. SWOT é uma ferramenta assim, de gestão que auxilia no diagnóstico estratégico. A gente utiliza a SWOT naquele processo de elaboração do planejamento estratégico. Beleza? Stakeholder é uma palavra, né? Um conceito muito utilizado em administração e se refere a uma parte interessada de um processo. Então, quando falar em stakeholder, você vai pensar em uma parte interessada daquela atividade, daquele processo. Então, por exemplo, um stakeholder do processo de produção. A gente vai ter os clientes. Os clientes são diretamente afetados pelo processo de produção de uma empresa. Logo, eles são stakeholders. A gente vai ter a alta gestão, né? A administração ali. O CEO, o diretor, o presidente é uma parte interessada. Ele quer que o processo de produção funcione bem. Então, quando você vir essa palavra stakeholder, já saiba que se refere a esse conceito de parte interessada. Beleza? Diversificação. Diversificação é uma estratégia, né? É uma estratégia que consiste em você crescer o seu portfólio de produtos ingressando em um novo mercado, em um novo produto, né? Desenvolvendo um novo produto para um novo mercado. Porque as empresas, elas costumeiramente adotam esse tipo de estratégia de diversificação para diminuir o seu risco, né? O seu risco aí de negócio. Se você tem um negócio, você tem uma sorveteria, por exemplo, é natural que essa indústria de sorvete tenha uma oscilação muito grande a depender da estação do ano, né? Você vai vender mais no verão e menos no período de frio, né? Então é muito típico dessa indústria de sorvetes, por exemplo, né? Esse tipo de sazonalidade. Como você pode diminuir essa oscilação, essa variação na sua receita da sua empresa? Fazendo uma estratégia de diversificação. Pô, além de eu ter a indústria de sorvetes, eu posso construir, né? Pegar esse caixa da minha indústria e começar a comprar imóveis para alocar. Então eu começo a criar receitas, né, receitas adicionais que não tem uma vinculação direta com o meu core business, né, com o núcleo da minha atividade, com uma forma de eu proteger também o meu negócio. Então, quando a gente fala em diversificação, normalmente a gente vai estar se falando em ingressar em um novo mercado com um novo produto, justamente para você ir diluindo o risco da sua empresa falir. Beleza? Esse é o ponto aqui, é uma estratégia, não é uma ferramenta de gestão. Rede de valor é um conceito um pouco controverso aí na doutrina, tá? Mas muitas vezes utilizado como sinônimo de cadeia de valor, né? E o que seria rede de valor ou cadeia de valor? É uma representação gráfica de como os processos de uma organização, a gente pode fazer a cadeia de valor por processo ou por macro processo, né? A depender do nível de agregação, que vai mostrar como os macro processos da sua organização estão ordenados para a criação de valor para o seu cliente, né? E aí o Michael Porter vai dizer que a cadeia de valor ajuda a identificar a vantagem competitiva de uma empresa, né? O que a sua empresa tem, né, que os seus concorrentes não conseguem imitar, que eles não conseguem replicar. Perfeito? Então, cadeia de valor é simplesmente uma representação gráfica, né, que demonstra ali como seus processos estão organizados, tá bom? Então, o enunciado está falando sobre benchmark e aqui, deixa eu até risquei aqui, ficou confuso, né? Mas gabarito é D de dado benchmark. Vamos para a próxima. Um diretor de empresa identifica a necessidade de recorrer à prática do benchmark. Olha aí, de novo, benchmark. O que é? É você aprender a partir da experiência alheia. Nesse sentido, ordena a seus gerentes que, vamos ver,
Alternativa A, atendo às necessidades e aos desejos dos funcionários e dos fornecedores. Não é isso que é benchmark, né? Então vamos ver a B. Estudem as práticas empregadas pelas melhores empresas do seu setor. Beleza, então você vai ter que estudar, você vai ter que aprender com essas práticas e aí vai comparar com as suas práticas internas para aprimorar seus processos. Aqui ele está descrevendo parcialmente o que é o benchmark, né? Então a gente vamos considerar aqui mais ou menos, porque ele vai ter que analisar sim as melhores empresas do setor, mas não basta isso. Vamos ver se tem uma alternativa melhor. C. Identifique os concorrentes que faliram nos últimos anos de atuação. Não, né? No benchmark você vai buscar as melhores práticas. Vamos ver a D. Reforcem os atributos intangíveis da marca nas campanhas de propaganda. Não é isso que é benchmark. Treinem incansavelmente a equipe de vendas. Não é isso que é o benchmark, né? Então a melhor alternativa é a B de bola, mas vale destacar que o benchmark passa por isso. Você vai analisar, claro, as melhores empresas do mercado, né? Daquilo que você está avaliando. Mas isso não é só isso. Você vai fazer essa análise, vai compilar as melhores práticas e aí você vai comparar com as práticas internas. Normalmente, a partir dessa comparação, você vai identificar lacunas, gargalos de desempenho, vai formular um plano de ação para ajustar aquelas suas práticas atuais às melhores práticas do mercado. Então, tem todo um desdobramento, mas sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa é a B de bola, por isso foi considerada aí a resposta, beleza? Vamos em frente, mais uma questão. Para reduzir os problemas inerentes aos tradicionais grupos de interação e superar as pressões para conformidade que dificultam o desenvolvimento de alternativas criativas, uma solução é adotar. Vamos lá, então você quer superar as pressões por conformidade, quer ter alternativas criativas, né? Gente, essa expressão aí, desenvolver ideias inovadoras, ideias criativas, essa finalidade ela é alcançada prioritariamente pela ferramenta, pelo método, na verdade, que a administração chama de brainstorming, tá? O que é o brainstorming? É justamente você reunir um conjunto de pessoas e estimular que essas pessoas apresentem ideias sem qualquer tipo de crivo prévio, né? Sem qualquer tipo de julgamento prévio. Você quer que as pessoas apresentem mais e mais ideias, então sem qualquer tipo de julgamento prévio, para que haja maior possibilidade de uma ideia mais inovadora, uma ideia mais criativa, perfeito? Então, desenvolver alternativas criativas é muito próprio desse método de brainstorming. Qual a minha ressalva em relação a essa questão? Porque assim, tem autor, né, que fala que o brainstorming ele está sim sujeito a pressões para conformidade. O que seriam essas pressões para conformidade? Toda vez que a gente está em um grupo, ainda que de maneira inconsciente, a gente de certa forma vai adotando os comportamentos esperados dentro daquele grupo. Então, se a gente entra no escritório de advocacia, por exemplo, né, ainda que não tenha... Imagine que você é estagiário de direito, né, começou a fazer estágio ali no escritório de advocacia. Ainda que ninguém te diga isso, você sabe que existe um conjunto de comportamentos esperados dentro do escritório de advocacia. Em geral, é um ambiente mais formal, então você vai ter que ir com uma roupa mais arrumadinho, né, mais formal, né, e vai ter que utilizar uma linguagem, né, um tipo de linguagem. Alguns comportamentos são mais aceitos do que outros, né? Então, percebe, toda vez que a gente está dentro de uma organização ou dentro de um grupo, a gente vai assumir determinados comportamentos que são coerentes, são condizentes com aquele ambiente, com aquela organização. Esse processo de a gente se adequar ao ambiente, ao grupo do qual a gente faz parte, é justamente o que a gente chama dessas pressões por conformidade. A gente naturalmente não se sente um pouco constrangido de falar algo que vai contra os valores, contra a ideia majoritária dentro daquela organização, dentro daquele grupo. Então imagine, por exemplo, né, dentro de um grupo religioso, imagine um grupo religioso bem conservador. Você falar que defende, por exemplo, o aborto, né, isso naturalmente vai ser uma ideia muito contraditória aos valores defendidos pelo aquele grupo, perfeito? Então essa pressão que o grupo exerce
de os indivíduos adotarem determinados comportamentos é justamente o que a gente chama de pressões para conformidade, tá bom? Só para você entender isso. Qual é a divergência aqui doutrinária e qual foi o entendimento adotado pela Cesgran-Hill, que foi baseado numa obra do Stephen Hobbes, aqui vai destacar até a bibliografia utilizada pela banca. O Stephen Hobbes diz que o brainstorming ele ajuda a lidar com essas pressões para conformidade, porque você não vai fazer um julgamento prévio da ideia, né? Você vai estimular que as pessoas deem mais e mais ideias, então você de certa forma vai contornar as pressões para conformidade. Essa é a perspectiva do Stephen Hobbes, só que isso não é consensual na doutrina, né? Muitos autores, né, o Djalma de Oliveira comenta isso na obra do professor de OSM, Organização, Sistemas e Métodos, esqueci o nome, do Cury, né? Ele fala um pouco sobre que o brainstorm sim está sujeito a esse viés também das pressões de conformidade, tá bom? Mas falou em criação de alternativas criativas, você já pode assinalar brainstorming, tá? Aqui a minha ressalva quanto ao enunciado é essa expressão aqui, né, de dizer que o brainstorm é capaz de superar as pressões para conformidade. Isso é um pouco controverso, mas falou em desenvolvimento de alternativas criativas, show de bola, aí a gente realmente pode se falar em brainstorm, por isso gabarito C de casa, né? Agora vamos comentar as demais alternativas. Técnica de grupo nominal. O que é uma técnica de grupo nominal? A técnica de grupo nominal, gente, é uma técnica de você fazer uma espécie de entrevista em um grupo, tá? Então é como se você fizesse ali perguntas dentro daquele grupo e aí você vai ali coletando informações de maneira um pouco mais coletiva, né? E claro, de novo, a gente está em um processo de grupo, então a gente vai ter as pressões por conformidade. Então, não é uma técnica capaz de superar as pressões para conformidade, mas reforço que o brainstorm também não é consenso que ele seja capaz de fazer isso, beleza? Reunião eletrônica não tem nada a ver, não existe uma técnica ou método de administração chamado de reunião eletrônica. Reunião eletrônica, como o próprio nome sugere, é o que a gente faz no Google Meet, né? Você utilizar algum tipo de meio telemático para fazer uma reunião, tá? Então isso não é uma técnica, não tem nada a ver com geração de alternativas criativas. Vamos lá para a alternativa D de dado, que fala sobre a folga social. Folga social, gente, é um fenômeno muito explorado em várias questões de concurso, então é interessante que você conheça, entenda esse conceito. O que é folga social? A folga social é o fenômeno em que ocorre em grupos, tá? Em que a produtividade individual tende a diminuir toda vez que a gente trabalha em grupos, né? Então a folga social é esse fenômeno em que há uma redução da produtividade individual ao você criar um grupo, tá? O que acontece, gente? Toda vez que a gente está... lembra lá da época da faculdade, né? Toda vez que você está na faculdade, no colégio mesmo, né? E aí cria um grupo de trabalho, né? É natural que os indivíduos, de certa forma, acabem produzindo um pouco menos porque confiam um pouco no grupo, né? Aí tem que ter um diálogo maior de coordenação, de comunicação, de que vai fazer o que, e acaba que, em virtude dessas variáveis de necessidade de mais comunicação, de mais coordenação, de confiar um pouco mais, não sei se eu vou conseguir fazer, mas se eu não fizer, eu sei que o Joãozinho vai fazer, porque o Joãozinho é CDF, né? Então, em virtude desses fatores, acaba que a produtividade individual quando se trabalha em grupos, em geral, diminui, e é esse fenômeno chamado de folga social. E aí, o que a administração e a psicologia, o comportamento organizacional vão estudar? Como é que você cria estratégias para contornar a folga social, né? Que aí são tudo aquelas técnicas que a gente estuda em trabalho em equipe, né? De você transformar um grupo em equipe, que é justamente você, mesmo trabalhando em conjunto com outras pessoas, você não ter a folga social, né? Você performar ainda mais, ter um fenômeno chamado de sinergia, né? Então, dá para você ir contornando a folga social, sim, mas é interessante que você conheça esse fenômeno também. Então, o que é folga social, para você nunca mais esquecer? É essa redução da produtividade individual quando se trabalha em grupo. Isso pode sim ser superado
por técnicas, tá bom? Vamos lá. Vamos para o que é o Group Think, né? O pensamento de grupo. O Group Think é o resultado, vamos dizer assim, das pressões por conformidade, né? Em virtude de os indivíduos, de modo geral, se sentirem constrangidos de apresentarem ideias contrárias aos valores de um grupo, né, do grupo do qual eles fazem parte, né, aquele grupo tende a pensar de uma maneira muito parecida, a externalizar opiniões de maneira muito parecida. Então, como, por exemplo, voltando lá no exemplo de um grupo religioso, quando a gente olha para um grupo religioso, as pessoas ali, em virtude de compartilharem valores, princípios similares, tendem a pensar de maneira muito parecida, perfeito? Então é esse o chamado pensamento de grupo. Se você perguntar do João, da Maria ou do Pedro que integram aquele grupo, eles tendem a emitir opiniões muito parecidas. Por quê? Porque eles integram o mesmo grupo, né? Então, pensamento de grupo é esse fenômeno que acontece em razão também das pressões por conformidade, né? Porque os indivíduos que pertencem àquele grupo, eles sabem que eles receberiam retaliações, né, de certa forma, de apresentar uma ideia muito díspare, né, muito fora daqueles valores defendidos pelo grupo, perfeito? Então, essa ideia, tá, eu tô dando exemplo aqui de grupo religioso, gente, mas isso vale para qualquer tipo de organização, né, porque na questão, quando a gente fala das religiões de modo geral, como os valores são muito explícitos, né, tem a Bíblia, né, enfim, isso é muito mais fácil de enxergar, mas qualquer empresa, qualquer organização, ela tem valores. Talvez os valores delas não estejam constantes ali no manual, né? E talvez os valores que ela de fato persegue sequer sejam aqueles que estão escritos, né? Mas a verdade é que os valores, eles estão ali presentes em qualquer organização e eles influenciam o comportamento das pessoas. Isso que é interessante, né? Que é isso que a gente acaba estudando quando fala em cultura organizacional. Percebe como... Por isso que eu amo a administração, né? Os assuntos estão todos conectados. Beleza? Mas falando aqui objetivamente, geração de alternativas criativas é brainstorming gabarito C de casa. Vamos em frente, mais uma questão. As condições de concorrência e as práticas dos consumidores se alteram a todo momento. O presidente de uma empresa do ramo de varejo, muito preocupado com as mudanças no comportamento dos consumidores e o aumento das vendas online, percebe que seus concorrentes conseguem acompanhar melhor esse cenário. Por conta disso, ele pede que os diretores deem início à reengenharia de processos, cuja primeira etapa é Gente, reengenharia, o que é isso, gente? Em reengenharia é um método, né, que se tornou popular na década de 80 por um cara chamado Michael Hammer, né? Qual é a ideia geral da reengenharia de processos? Grave essa expressão, partir do zero, você realizar mudanças drásticas, mudanças radicais. Falou em mudança radical, você vai pensar em reengenharia, um começar do zero. Então, diferentemente de outras abordagens, né? Por exemplo, a abordagem do ciclo PDCA, ou da melhoria contínua, ou do próprio Kaizen, né? Eles partem sempre da ideia de você fazer melhorias incrementais, melhorias pontuais, aos poucos, de maneira gradativa, né? Quem não lembra da música do Enzo, né? De tijolinho por tijolinho, eu vou conquistar seu coração, né? Então, tijolinho por tijolinho. O que é isso? É uma mudança incremental, uma mudança aos poucos, gradativas. Então, existem técnicas da administração, ciclo PDCA, né? Melhoria contínua, né? O próprio TQM, né? Qualidade total, se baseia nesse aperfeiçoamento dos processos ao longo do tempo, por meio de melhorias incrementais, beleza? Só que a reengenharia, ela diz, esquece isso, cara. Se a gente for fazendo melhorias incrementais, a gente vai ter um aperfeiçoamento pequeno, vai precisar demorar muitas vezes. E aí, a mudança, às vezes, depende de uma mudança mais radical, né? Então, a reengenharia é um começar do zero. Então, para você fazer a reengenharia, você não vai olhar o processo da forma como ele está hoje, né? Então, diferente de outras metodologias incrementais, ciclo PDCA, qualidade total, melhoria contínua, todas essas metodologias incrementais, elas vão partir
da análise do processo atual. Você vai entender como funciona hoje e aí a partir de uma análise crítica você vai propor melhorias. Tá? A reengenharia não. Você não vai olhar o processo como ele é hoje. Você vai voltar para a essência. Você vai pensar nos problemas. O que eu tenho que resolver? Então você volta para antes do processo, né? O que eu tenho que resolver? E aí reconstrói tudo novamente. Então é uma mudança muito mais drástica, tá bom? Então aqui ele está perguntando, ó, primeira etapa da reengenharia. É o redesenho do processo? Não, porque você nem vai ver o processo, né? Você nem vai ver o processo atual, então não é o redesenho. Levantamento detalhado do processo? Não, você não vai olhar o processo atual. Implantação do novo processo não é a primeira etapa, né? Na reengenharia, a primeira etapa é você partir do problema, né? Análise crítica do processo? Não, a gente já falou, a gente não vai analisar o processo da forma atual. Identificação do processo problemático, né? É você ver aquilo que você vai mudar, né? Voltar no problema a ser resolvido e aí começar do zero. Beleza? Então, gabarito da questão, a alternativa é. Então, grava aí, tá? A reengenharia, ela se contrapõe a outras metodologias, justamente propor, quase não sai, né? Propor uma abordagem mais radical. Beleza? Vamos fazer aqui um break e aí a gente retoma no próximo bloco resolvendo mais questões. Tô te esperando.